Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, e hoje é um livro com muitos elementos, muitos momentos importantes nesses últimos dias, e eu já começo com o meu unboxing do primeiro pacote que chegou aqui em casa dos livros que eu comprei na Black Friday. O primeiro livro foi esse Mr. Dalloway. É um livro clássico e é o meu primeiro livro da Penguin Companhia, então eu estava muito ansiosa para ele chegar e ele estava num preço muito bom, então eu tive que aproveitar a oferta. Ele é fininho, mas é muito bonito e eu espero gostar bastante da leitura. Eu acho que eu vou gostar e com certeza vou gravar um vlog de leitura para vocês. Então não se esqueçam de se inscrever no canal para receber assim que ele sair. O segundo livro do pacote é Nós Dois Sozinhos no Éter. É um livro que eu estava também ansiosa para poder comprar e eu aproveitei um preço bom que ele estava. É da Olivia Blake, que é uma autora que eu já conheço. Eu gosto dos livros dela que eu li até agora, que são os da série de A Sociedade de Atlas. É um dos meus livros favoritos da Dark Academia e eu queria muito ler esse dela também, que tem uma pegada um pouco diferente. O próximo livro é Cleópatra e Frankenstein. Eu sempre olhava ele nas livrarias e na Amazon também e tinha vontade de comprar. Uma boa parte dessa vontade se dá por causa da capa, eu acho ela muito bonita. Tem outro livro da autora que eu gostaria muito de ter também, que é As Irmãs Blue. Então, caso você tenha lido algum dos dois, comentem para eu saber. O último livro do pacote é Crooked Kingdom, que é o segundo de Six of Crows. Eu não li ele ainda, mas eu queria muito esse segundo para poder ler os dois seguidos. Eu acho que eu vou gostar e eu acho que é uma história que provavelmente é melhor do que Sombra e Ossos. Então eu pretendo reler essa trilogia para ler esses dois. Com certeza vai ter vlog de leitura aqui no canal e é um livro que eu tava esperando ficar num preço bom, porque ele normalmente não fica, e eu peguei num preço ótimo. Como vocês puderam ver, o vlog de hoje é um vlog de reler O Mar Sem Estrelas. Ele já tem algumas marcações, mas eu não gosto muito delas. Eu fiz de uma cor só, não fiz color code. E os post-its já estão um pouco velhos, então eles já desbotaram bastante. Então é uma ótima oportunidade para eu ler e remarcar com os novos post-its que eu comprei esses dias. Eu vou tentar fazer uma mistura com essas duas cartelas. No começo eu pensei em fazer só com essa, que é a que mais combina, mas aqui também tem o preto e o branco, que eu acho que vão ficar bonitos com as marcações da cor da capa. Então eu vou fazer um color code com vocês, como sempre. Eu lembro que quando eu comecei a ler esse livro, não sei se foi no ano passado ou retrasado, eu senti muito que era um livro mais denso, e no início eu não entendi direito a história, e hoje em dia eu não lembro tão bem o que aconteceu. Então eu acho que nessa primeira leitura eu não aproveitei o potencial desse livro, então é mais um motivo para eu querer reler, e eu acho que agora eu vou poder ler ele com mais calma e focar mais nas partes importantes que o livro tem. Não poderia deixar de comentar que é um livro muito bonito. Ele é num tamanho um pouco menor do que o normal, o que deixa ele mais charmoso. Ele tem a capa dura, tem essa folha de guarda que é desenhada. Então ele tem um trabalho gráfico muito bom. E a autora também tem, além desse livro, tem O Circo da Noite, que é bem famoso. Então é um livro que eu acredito que eu vou poder aproveitar bem mais nessa segunda leitura. Além do color code, eu tô em dúvida se eu devo marcar algumas partes a lápis, como eu faço com alguns livros. Eu gosto de fazer isso com livros, principalmente que tem bastante informações. E esse, por ser um livro da Dark Academia, vocês sabem que essa estética de livros
É uma estética que busca uma profundidade maior, que às vezes só os post-its não são suficientes para mim, porque senão eu vou marcar muitas coisas em pouco tempo e vou colocar mais de um post-it nessas 2 páginas. Então, às vezes eu prefiro marcar coisas que eu não vou marcar necessariamente com post-it, com a lápis. Então eu ainda tô pensando se eu vou fazer isso com esse livro ou não. Eu gostaria de fazer o color code nessa página, mas como tem bastante informações, tem esse trabalho aqui como se fosse uma margem, então eu vou preferir fazer aqui mesmo e não estragar esse trabalho bonito que ficou nessa página. Terminado o color code, foi assim que ficou. Eu escolhi um tom de preto, 2 de cinza e um marronzinho claro, como se fosse esse amarelinho aqui das chaves. E eu dividi em referências, acontecimentos, frases e romance. Romance eu acho que não tem muita coisa, mas eu lembro que tem um casal aqui. E as referências eu quis colocar nesse livro porque eu lembro que o protagonista gosta bastante de ler. Tem algumas referências de livros aqui, então eu já deixei um post-it especial para isso. Agora eu vou começar a ler, vou fazer meu primeiro sprint do dia e já vou retirar essas marcações velhas aqui. Nessa noite, depois de fazer o meu sprint de leitura, eu assisti um vídeo de um canal que eu tô gostando bastante ultimamente, que era um vídeo de visitando livrarias e cafeterias que tinha super a ver com o clima que eu tava no dia. Próximo dia que vocês vão me acompanhar nesse vlog, chegou o 2º e último pacote de livros que eu tinha comprado na Black Friday. Nesse veio um só, mas eu também estava ansiosa pela chegada dele, porque é de uma das minhas autoras favoritas, que é a Jane Austen. E esse livro eu não li ainda, eu gosto muito da escrita da autora, já li 3 livros dela e gostaria de colecionar. Essa é uma edição que eu já tenho, dos 3 livros que eu tenho 2 nessa edição, então eu preferiria mesmo manter e deixar uma coleção mais padronizada, e eu gostei muito de como ele veio, bem embalado e bem bonito também. Este é o que eu imagino ser o último dia de leitura de O Mar Sem Estrelas. Eu comentei sobre ele com vocês só no primeiro dia que eu li. Por enquanto as marcações estão assim, falta bem pouco para eu finalizar. Isso porque o vídeo é um pouco diferente do que eu costumo fazer e eu juntei alguns dos meus últimos dias. Então eu resolvi falar só dele no primeiro dia e vou falar sobre ele quando eu terminar. Então eu acho que eu vou fazer isso hoje. Vou terminar O Mar Sem Estrelas e aí eu comento de uma forma mais geral o que eu achei do livro. Porque é um livro complexo, como eu falei pra vocês. É um livro que tem muitas informações, exige atenção para conseguir entender a história total, porque além dos capítulos normais ainda tem algumas histórias do passado e de outros tempos que tem a ver com o enredo geral. Então é um livro complexo mesmo, que eu gostaria de falar com vocês só quando eu terminar mesmo de um modo mais geral. Então é isso que eu vou fazer agora e depois eu volto a falar com vocês. Nessa noite eu escolhi outro canal para assistir. Dessa vez era um vídeo de uma mulher que construiu basicamente e organizou uma biblioteca na casa dela ou apartamento. Mas eu achei o vídeo muito bom, muito interessante. Me deu muita vontade de ter um quarto com mais cara de bookstand. Então talvez seja um projeto pro meu ano que vem. Eu até gostaria de mostrar pra vocês caso eu faça alguma mudança no meu quarto, assim como ela gravou esse vídeo. Então, caso eu leve esse projeto pessoal adiante, eu quero mostrar pra vocês como ele vai ficar. Eu gostaria de mais livros espalhados pelo meu quarto, alguns dos pôsteres que vêm junto com alguns livros. Então, esse vídeo me deu muita motivação pra fazer isso. Esse take já é no dia seguinte. Foi um dia que eu tirei para limpar meu quarto e organizar os meus livros de alguma forma diferente. Eu sinto que eu fui mais motivada por esse vídeo também.
Então, eu também sempre gosto de mexer com os meus livros, manter eles organizados, limpinhos. Esse dia eu ainda estava um pouco em dúvida do que eu ia fazer, mas como ultimamente eu tô numa vibe light e dark academia, eu resolvi colocar eles assim viradinhos, que as marcações ficam pra fora, e eu acho que tem super a ver com a vibe que eu gostaria de passar com a organização deles. Isso também me ajudou a dar uma olhada nos meus livros e pensar em alguma maneira que eu poderia organizar eles diferente no ano que vem. Então eu já tô tendo algumas ideias e eu gostei muito desse resultado final. Essa não é a primeira vez que eu organizo desse jeito, então o que para algumas pessoas pode ser um pouco estranho, para mim eu já tô acostumada. Eu gosto bastante desse jeito também, porque eu penso que assim os livros conseguem respirar melhor e diminuir o amarelamento. Então, acredito que também já fica uma dica para quem quiser uma organização diferente de estante e algum jeito dos livros respirarem melhor. Aproveitando que eu estava organizando os meus livros, eu gostaria de mostrar para vocês outra leitura atual minha. Além de estar lendo O Mar Sem Estrelas agora, eu também estou lendo esse 80 anos de poesia do Mário Quintana. É um livro que está aqui já faz um tempo na minha estante, eu não tinha pego ele ainda para ler. Resolvi pegar ele e ele está me acompanhando durante esse mês de novembro, então eu estou lendo ele aos poucos. Eu já tô postando algumas das poesias que eu mais gosto no meu Instagram, então me sigam lá para acompanhar. Ele já tá com bastante marcações, eu marquei de 2 jeitos diferentes. Como é um livro de poesia, eu resolvi não fazer color code, mas as frases que eu gostei mais eu marquei de verde, e aqui em cima de preto eu marquei as minhas poesias favoritas do livro. Então eu gostei de muita coisa aqui, muitas coisas eu me identifiquei e outras nem tanto, mas eu acho que essa é uma das magias dos livros de poesia, em que no momento que você está vivendo, você acaba se identificando com algumas, enquanto outras não tocam tanto o seu coração, mas saber que outros leitores provavelmente gostaram de outras poesias que você não se identificou tanto. Com esse livro eu também fiz algumas marcações diferentes. Tem muita coisa para refletir aqui, já que o Mário Quintana tem algumas poesias que tem muito a ver com a vida, com gratidão, com reflexões. Então eu acabei escrevendo algumas coisinhas em torno do livro, de alguns pensamentos que eu tive lendo. Também circulei algumas palavras novas para tentar adicionar no meu vocabulário, e eu acho que eu aproveitei bastante o livro, consegui ler cada poesia com calma, então foi o livro que me acompanhou em novembro, além das minhas leituras normais. Por exemplo, foi uma das poesias que eu marquei como uma das minhas favoritas, que, como eu escrevi aqui, eu acho que tem muito a ver com a valorização da vida. Então eu resolvi compartilhar com vocês e gravar um pouquinho para vocês também poderem ler essa poesia tão bonita. Pessoal, já se passou um tempo desde que eu terminei O Mar Sem Estrelas, e como prometido eu vim aqui conversar com vocês sobre tudo o que eu achei dele, o que eu achei dessa releitura, se eu acho que eu aproveitei mais ou não, e me acompanhem. Eu fiz muitas marcações nele, bem mais do que eu imaginava que eu faria, e ficou uma graça com o color code que eu escolhi, combinou muito com a capa e eu fiquei bem orgulhosa das minhas marcações. Como eu conversei com vocês nos primeiros takes da leitura, é um livro que conta a história de um personagem que encontra um livro que tem um momento da sua vida que ele não contou pra ninguém. Então já é um grande mistério de quem escreveu aquele livro, como é que foi feito tudo isso, como essa pessoa viu ele nesse momento importante. E aí ele vai atrás disso, do livro, de quem fez o livro, de quem era o dono do livro, porque ele encontra esse livro na biblioteca da faculdade.
Então ele não sabe de quem era antes, qual foi a fundação ou alguma coisa assim que doou. Indo atrás disso, ele chega num baile de máscaras literário, que eu também conversei com vocês que eu tinha muita vontade de ir em algum. E eu lembro também que eu passei essa vontade na minha primeira leitura. E aí ele vai atrás disso e vai nesse baile, encontra pessoas importantes sobre essa missão pessoal que ele tem de encontrar quem era o dono do livro. E aí ele vai descobrindo as coisas aos poucos e chega em um porto do mar sem estrelas. A gente acompanha ele nisso e acompanha ele também descobrindo o que isso significa, o que é o mar sem estrelas, o que são os portos. Então a gente vai descobrindo tudo com o personagem e isso é muito legal. Como eu também falei com vocês, além desses capítulos principais desse protagonista, tem também alguns capítulos do livro que ele encontrou, que é o Doces Dores. Então a gente consegue meio que ler junto com ele. E também tem capítulos de outros livros referentes à história, como por exemplo esse, A Balada de Simon e Eleanor. Também tem esse Fortunas e Fábulas. Então a gente vai acompanhando as leituras desses livros juntos com os personagens. Por esses e outros elementos que eu comentei com vocês, que é um livro bem complicado, bem cheio de teias, então é um livro que você precisa de um pouco mais de atenção para ler, para aproveitar a história em sua totalidade. Tem muitos elementos na história por causa dessa mudança de livros e tudo tem a ver com a história principal, e algumas histórias que você acha que não tem tanto a ver, no final tem tudo a ver com o plot. Então é muito importante ler tudo isso com muita atenção. Isso com certeza é um ponto positivo para mim, apesar da necessidade de atenção. Outro ponto positivo também são essas marcações que eu fiz em preto, que são referências literárias, porque alguns personagens, incluindo o protagonista, gostam muito de ler. Então aparecem vários livros interessantes aqui que depois eu quero muito pesquisar e ver se eu leio também. Quem sabe eu até gravo um vlog para vocês. Outro ponto que eu tinha que comentar com vocês é que tem alguns momentos em que tem referências de Harry Potter. Então eu gosto bastante dessas partes. E vale ressaltar que o protagonista é da Corvinal, o que eu acho muito engraçado porque ele realmente tem esse perfil. Muitas frases bonitas também nesse livro, como essa que eu até postei no meu Instagram. Não esqueçam de me seguir lá para acompanhar de forma mais imediata o que eu tô lendo, o que eu tô assistindo. E aí eu resolvi gravar para vocês também essa frase que eu gostei bastante. Como esse livro é um livro bem complexo, como eu conversei com vocês várias vezes, eu consegui captar várias lições de vida, só que eu acho que algumas vão acabar ficando sem ser ditas aqui no vídeo, porque realmente são muitas coisas que dá para aprender com ele, e é o tipo de livro que realmente tem que ler mais de uma vez para conseguir absorver boa parte do livro. Tanto que eu li a primeira vez, essa já é a segunda vez que eu leio e eu sinto que eu vou reler de novo. Então, algumas das coisas que eu entendi e aprendi com esse livro são: como a gente pode sufocar e estragar algo que a gente ama, porque é necessário aceitar a mudança e as diferenças. Como a gente se preocupa à toa e não temos certeza de nada, então se preocupar é algo desnecessário e que a gente acaba perdendo algumas experiências que a gente poderia ter tido. Como é importante realmente viver e buscar experiências novas e não viver sempre naquele ambiente confortável que a gente vive sempre. Nesse contexto, ter coragem, ser ousado e buscar o que você realmente quer. Como somos seres únicos e em constante mudança, se reconhecer e entender as dores e as alegrias também relacionadas a essas mudanças. A ideia de pertencimento, de como você se sente mais confortável em um ambiente novo e você precisa se permitir conhecer esses novos ambientes. O acolhimento e o poder dos livros e das histórias, que fala muito sobre isso aqui no Mar Sem Estrelas,
que é um lugar onde guarda as histórias, as pessoas trabalham para isso, se esforçam para guardá-las, a influência do tempo e do destino na nossa vida, e também como as histórias, incluindo a nossa vida, funcionam com momentos que a gente pode considerar entediantes e cotidianos, mas que levam a gente para uma coisa bem maior no futuro. Então, como eu disse para vocês, provavelmente algumas lições que eu aprendi com esse livro e coisas que foram tratadas aqui, alguns temas, vão ficar de lado, porque, como vocês viram, eu fiz muitas marcações e realmente é um livro que tem muitas faces, muitos ensinamentos. Então, não se esqueçam de me seguir nas outras redes sociais, porque por lá eu também posso comentar muito sobre ele. E esse foi o vlog de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma vibe um pouco caótica, porque foram dos meus últimos dias. Com certeza fica aqui a minha indicação de O Mar Sem Estrelas. Usem as minhas dicas que eu comentei com vocês, de ler com calma, de marcar bastante para vocês poderem voltar em informações no futuro. Aproveitem muito esse livro, porque realmente tem muita coisa a ser aproveitada. Enfim, me sigam aí no canal e se inscrevam para receber as notificações dos próximos vídeos, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Eu já planejei bastante vídeo interessante para dezembro, então não se esqueçam de se inscrever, curtir o vídeo e comentar o que vocês acharam. Até a próxima!